Olá, alunos do sexto ano e alunas também! Tudo bem com vocês? Tudo bem, professor, mas que joia! A aula de hoje tá bacana, hein? Nós vamos ver como que a sociedade transforma o relevo. Esse é o objetivo principal. Espero que a gente acerte o alvo, né? Porque aqui tá meio difícil, ainda mais com o alvo se movendo. Mas a ideia é ver as transformações no relevo e também nas paisagens. Vamos pensar juntos? Você sabe como as ações humanas transformam o relevo? Como será, né? Como é que nós, seres humanos, podemos transformar o relevo? A gente corta, a gente faz buraco, Como faz? E ainda, já viu alguma dessas transformações? Vamos dar uma entendida? Primeiramente, dividir aí relevo de paisagem. Relevo nada mais é, então, do que as diferentes variações com seus aclives e declives que você enxerga naquele espaço. Acompanhe aqui comigo. O relevo corresponde às variações que se apresentam sobre a camada da superfície terrestre. Assim, podemos notar que o relevo terrestre ele vai apresentar diferentes fisionomias. Ou seja, o que é uma fisionomia? Áreas físicas com diferentes características. E a paisagem? Eu gosto muito da leitura de um geógrafo, que nós estamos aqui, vamos fazer uma homenagem ao Milton Santos. Ele define paisagem assim, tudo aquilo que nossos olhos alcançam no horizonte, não apenas as formas do relevo lá, mas também os sons, as cores e os odores é paisagem. Mas que legal! Ora, nada mais é do que isso, né? É um conjunto de elementos naturais, culturais, fixos ou móveis, dispostos de uma determinada forma, de uma determinada maneira, em um determinado momento da superfície terrestre. Sons, cheiros integram essa paisagem, né? Porque muitas vezes a gente pensa paisagem, a primeira coisa que vem na sua mente de paisagem é algo bonito. Não é verdade? Bonito. Um mar, que delícia. Você vê montanhas, que linda, é a paisagem. Mas a paisagem envolve muito mais do que apenas aquele quadro bonito, aquela fotografia bonita, aquela imagem bonita. A paisagem envolve também os sons, envolve os odores, né, que é o cheiro, ele envolve as cores diferentes. Tudo isso faz parte da paisagem. E essa paisagem, ela é constantemente transformada. Vem aqui, nós, seres humanos, transformamos a paisagem, assim como a natureza também transforma a paisagem. Aqui nós temos uma imagem de uma transformação. Antes era desta maneira, e agora ela está assim. Olha, mas que diferente, professor. Pois é. Repare que até no entorno, árvores foram cortadas, surgiu já aqui um bairro, né, uma indústria, tá vendo? Portanto, nós, seres humanos, juntamente com os elementos naturais, promovem essa transformação dessa paisagem e acaba transformando a paisagem que era natural em uma paisagem antrópica, que muitos dizem até cultural, tá bom? Olha, quando a gente fala sobre a transformação das ações do homem nesta paisagem, a gente pode ver que ele transforma através por exemplo, de um processo de urbanização, de industrialização, pela agropecuária, mineração, construções diferentes, né, como rodovias, pontes, portos, aeroportos, estradas, edificações, construções de barragens, ou seja, né, nós seres humanos interferimos de uma maneira bastante significativa na paisagem, naquele espaço, transformando, sim, até mesmo para suprir as nossas necessidades. E essas transformações são cada vez maiores e acabam, inclusive, que nós vamos ver, dando um determinado impacto dentro daquele ambiente, que poderá ser um impacto positivo ou um impacto negativo. Tá? Vamos fazer uma atividade? Acompanhe aqui comigo. Podemos ver e recordar que as paisagens são constantemente modificadas.
Desse modo, quais são os dois agentes modificadores da paisagem? E explique. Perguntinha legal, hein? Então você vai pensar agora, o professor acabou de falar, quais são os dois agentes, como é que a paisagem pode ser modificada e explique cada uma delas. Eu aguardo vocês com uma possível resposta. Até breve! Muito bem, meu amiguinho, muito bem, minha amiguinha. Fizeram a atividade? Essa aqui é simples, mas muito importante essa atividade. Olha lá, vou repetir. Ó. Quais são os dois agentes modificadores da paisagem? E explique. Olha a resposta lá. Nós temos os agentes naturais e os agentes antrópicos. Agentes naturais, a natureza na transformação da paisagem. Agente antrópico, o homem na transformação da paisagem. Eu vou aproveitar e vou ler enquanto você vai anotando. Ó. Dentro dos agentes naturais,
Ou fenômenos naturais são as ações da natureza na transformação da paisagem. Como exemplo, nós temos o vento, a chuva, os maremotos e os abalos sísmicos. Quero fazer uma ressalva. Sabe que o vento, por si, não adianta muito. Ele normalmente tem poeira, partículas em suspensão junto com ele, e essa poeira que vai passando e vai modelando a paisagem, tá? Ao longo de um período bastante extenso, lógico. A chuva, sabemos, né? As chuvas torrenciais, chuvas de granizo, chega a quebrar aí telhas de casas e tudo mais. Os maremotos e abalos sísmicos, nós estamos vendo lá em Tonga recentemente o que aconteceu, né? Joia. E os agentes antrópicos ou fenômenos antrópicos são aqueles antrópicos. Vem cá. Pare de escrever um pouquinho e preste atenção. Antrópico vem da palavra lá do grego antropo, homem. Antropo é homem. Então, quando eu falo de antrópico, é relativo ao homem, tá? Então, os fenômenos antrópicos são as ações do ser humano, né? Quando digo homem, seria o ser humano, na transformação da paisagem, tá? Um exemplo disso são as diferentes formas de construções civis, como pontes, casas, rodovias, portos, aeroportos, as perfurações, as minerações e assim por diante. Beleza? Legal, professor. Vamos para frente? Vamos que vamos. Gente, olha isso. Você acredita que todas essas 6 imagens é o mesmo lugar? É isso mesmo. Então você tinha aqui o Rio Paraná, antes da construção lá da usina hidrelétrica de Itaipu, a Itaipu Binacional. Você teve a escavação do canal de desvio, tá vendo? Olha lá, ó. Aí você tem a conclusão do canal de desvio somado ao desvio dos rios e ensecadeiras no leito original. Olha aí, ó. Olha a transformação disso, gente. A construção do vertedouro e barragem de concreto, até que você tem finalmente toda a represa, né? E mais a usina hidrelétrica lá de Itaipu já finalizada. Gente, houve ou não houve uma grande interferência do homem, do ser humano, neste espaço? Né? Na construção, pense vocês o impacto que deu. Tem um impacto agora negativo e positivo, consegue enxergar? Negativo sim, e positivo. Nós não precisávamos de energia elétrica para suprir aí, principalmente o estado de São Paulo e a região industrial daquele lugar. Porque a usina hidrelétrica de Itaipu, mesmo estando no Paraná, ela fornece energia lá para São Paulo, ok? Pois é. Bom, nós temos aí a questão da mineração, que a mineração também corresponde aí a uma grande parte dessa transformação da paisagem, consequentemente do relevo. Você veja aqui, ó, né, você tem aqui provavelmente no Pará, né? Então você tem essas transformações bastante significativas, tá? Dentro da área de mineração, que é muito utilizado. A agropecuária, olha aí, ó, você tem como era e depois como é que você fica, né? Então você tem, por exemplo, nesta imagem, teve inclusive um processo erosivo que aconteceu aqui, mas a gente consegue ver que houve uma interferência significativa do homem. Será que era assim antes? Claro que não, professor. É isso mesmo. Então você, com as técnicas da agricultura, você também teve uma transformação no relevo, ok? O processo de urbanização é outro que modifica significativamente a paisagem, até mesmo porque você tem casas que vai fazer terraplanagem, tem casas que tem perfurações ou escavações, para facilitar a construção. Você tem questões de modificações como do relevo, como aterros, né? E assim por diante. Você tem ocupação de encostas que deveria ser proibido, mas devido ao grande inchaço urbano, aquelas ocupações tiram parte do relevo, ao solo fica mais suscetível, vem a chuva, poderá haver desmoronamentos, enchentes. Então veja que o processo de urbanização, ele modifica também significativamente a paisagem. Então perceba que nós tivemos aí, ó,
a questão da transformação da paisagem e do relevo por obras humanas, muitas vezes pelo processo de intemperismo e erosão, que nós vamos falar ainda mais para frente, né, que altera aí o relevo, o uso e ocupação do solo na área agrícola, o uso e ocupação do solo na área urbana, tá bom? E aí, os impactos na paisagem. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, o Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, né? Nossos vizinhos. Olha só, gente, como que era, e olha como é que foi vindo a construção. Hoje o Balneário Camboriú, olha, cheio de prédios em toda a orla litorânea, mas era sempre assim? Não. Veja vocês. Olha a quantidade de prédios, 1, 2, pouquinhos prédios que você tem ali nessa imagem, né? E de repente você tem um monte, uma cidade praticamente, ok? Mas temos outros exemplos. Olha um outro impacto ambiental aqui no relevo e na paisagem. Aqui acho que é o Rio de Janeiro, isso. Veja vocês que também, né, você teve aqui, ó, nessa primeira imagem, você tem umas ruas, tal, tudo bem, mas aqui você teve uma modificação significativa, né? Mudou tudo, tá vendo? Inclusive, houve até, ó, o prédio tá ali, ó. E essa área aqui toda foi tomada, foi feito aqui um aterro, coisa parecida, né? Então mudou-se sim a paisagem, mudou o relevo naquele espaço. Aqui nós temos Florianópolis, né? Veja aí, ó, o antes e depois do aterro lá de Florianópolis. Repare vocês, né? Você tem aqui a construção, tudo, e olha a quantidade que invadiu. Aqui nós temos lá atrás a Ponte Hercílio Luz, que ela está aqui, ó. Toda essa área aqui foi feito um aterro da mesma ponte, a Ponte Hercílio Luz, está lá a Ponte Hercílio Luz, como ponto de referência para nós. Que interessante, né? Então veja que impacto enorme. É muito importante a gente falar que existe sim um impacto positivo que acaba suprindo as necessidades nossas do ser humano, né, naquele espaço. Mas existe um impacto negativo também. Pensa na construção da usina hidrelétrica da Itaipu e a barragem. Quantos animais primeiro, tentaram retirar, mas quantos morreram? Né? Houve as pessoas que moravam naquele ao redor também tiveram que sair daquele espaço, ok? Saíram daquele espaço e foram alocadas, né, colocadas em um outro local, outro lugar. Mas ali, nós vamos ver as diferenças ainda disso, de lugar, esse conceito, mas você entenda que ali moravam pessoas e agora está tudo alagado. Né? Inclusive, quando você tem uma estiagem muito prolongada, como tivemos no passado, você consegue ver ali árvores, troncos que estavam todos submersos, ok? E aí então existia todo vamos supor, uma fauna e uma flora daquele espaço que se perdeu. Então houve um impacto ambiental naquilo, mas houve um impacto negativo, né? Mas você tem um impacto positivo que é o fornecimento da energia elétrica necessária para suprir a necessidade das indústrias, sobretudo na região lá de São Paulo. Vamos para uma atividade? Acompanhe a leitura aqui comigo. Podemos observar que as imagens acima testemunham grandes transformações antrópicas na paisagem por conta das alterações no relevo. Desse modo, por que houve tais transformações na paisagem e no relevo e quais impactos podemos destacar para a sociedade e para a natureza? Eu aguardo vocês com uma possível resposta e até breve.
Muito bem, meus amiguinhos e amiguinhas, vamos para a nossa resposta dessa aqui? Bem bacana, hein? Por que houve transformações na paisagem e no relevo e quais impactos a gente pode destacar tanto para a sociedade como para a natureza? Professor, que legal, ó! As transformações na paisagem e no relevo foram inúmeras, E os principais motivos foram o aumento da população, o aumento da infraestrutura ou da indústria. Para a natureza, o impacto é negativo, uma vez que a alteração foi severa, levando à morte de espécies da flora e da fauna que eu havia dito anteriormente. Para a sociedade, o impacto foi negativo quando se trata da desapropriação de imóveis no lugar onde moravam, porém tem um impacto positivo quando se trata do cumprimento da necessidade humana. Viu que bacana? Então, transformações na paisagem e no relevo tem essa questão dos dois tipos de impacto. A gente sempre tem que pensar dos dois lados, Tanto do lado positivo como do lado negativo. Muito bem, galera. Todo mundo, Bem legal junto comigo, estou gostando. Então, nesta aula, nós estudamos sobre as ações humanas e como que a sociedade, então, transforma o relevo. Eu fico bem feliz aí com a tua presença aqui conosco e eu desejo para vocês sucesso e tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, galerinha!